Bastou uma viagem para mudar o rumo da minha vida e de quem eu mais queria que estivesse ao meu lado. Eu acabei com tudo. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Antes que me julguem, quero deixar bem claro aqui que tudo o que fiz foi porque nunca aceitei um não como resposta. Ninguém nunca ficou contra minhas vontades, mas ele foi o primeiro. Meus Deus, tudo por causa daquela viagem. Eu e Roberto nos conhecemos na festa de 15 anos da minha prima Betânia. Ele era aquele tipo de homem que chamava a atenção de qualquer mulher. Ele era um sósia do meu ator preferido no cinema, o Alan Delon, para vocês terem ideia de quanto Roberto era bonito. Alto, bem vestido, com um sorriso que iluminava o ambiente. Nossos olhares se cruzaram durante a valsa. E bom, como era de se esperar, casei nova, aos 18, com Roberto, que na época tinha 21. Nós dois éramos de famílias tradicionais da cidade. Meus pais eram donos de uma rede de escolas particulares e os dele tinham uma das maiores indústrias têxteis do estado. Dinheiro nunca foi problema pra gente, sabe? Crescemos com todo o conforto que o dinheiro pode comprar. Depois do casamento, que foi o evento do ano, nos estabelecemos rapidamente. Eu segui os passos da minha mãe e me tornei professora numa das escolas da família. Roberto assumiu um cargo de direção na indústria do pai. Compramos uma mansão no melhor condomínio da cidade. Tínhamos carros de luxo na garagem. Fazíamos viagens internacionais todo ano. Por fora, éramos o casal perfeito. Jovens, ricos, bem-sucedidos. Nas colunas sociais, sempre aparecíamos sorridentes, em jantares beneficentes ou inaugurações importantes. Todo mundo invejava nossa vida. Mas você sabe como é, né? As aparências enganam. O dinheiro compra muita coisa, mas não compra felicidade. Com o tempo, a gente foi se distanciando. Roberto ficava cada vez mais tempo no trabalho. Eu me dedicava mais e mais à escola. Quando estávamos juntos, o silêncio era ensurdecedor. Não tínhamos assunto. Todas as nossas conversas eram na mesa de jantar e se resumia em lucros, investimentos. O quanto as empresas prosperaram. Parecia sempre um jantar de negócios. Eu tentava às vezes trazer assuntos mais pessoais, da gente, como planejar uma viagem, um passeio com as crianças, mas Roberto se encarregava de deixar tudo com os secretários que se encarregavam. Roberto sempre fazia as coisas para a nossa família, como se tudo fosse uma obrigação. Até mesmo para ajudar na educação das crianças, ele deixava tudo nas minhas mãos e dos secretários. As coisas pioraram quando Dona Armelinda, a secretária de Roberto há mais de 30 anos, anunciou que ia se aposentar. Ela era praticamente da família, sabe? Conhecia Roberto desde que ele era menino. Foi aí que entrou a Antonella. Jovem, linda, recém-formada, 21 anos e toda a energia do mundo. Roberto a contratou pessoalmente, dizendo que ela tinha potencial. Eu deveria ter percebido os sinais. Os jantares de negócios que se estendiam até tarde da noite. As ligações sussurradas que ele atendia no escritório de casa. O novo perfume que às vezes eu sentia em suas camisas. Perfume de mulher. Perfume doce. Sendo que ele sempre criticava meus perfumes, dizendo que todos eram muito enjoativos. Mas eu não queria ver ele. Era mais fácil fingir que estava tudo bem. Continuar sorrindo nas fotos, manter as aparências. Até que uma noite, voltando mais cedo de uma reunião na escola, eu os flagrei. No nosso escritório, na nossa casa, foi o fim. Roberto agiu rápido, me segurando antes que eu pudesse alcançar Antonella. Ela, enrolada em um dos meus lençóis de puro linho, correu em direção à porta. Num piscar de olhos, ela já estava no seu carro, acelerando para longe sem sequer se importar com as roupas que deixou para trás.
Eles tinham um caso. A raiva me consumiu por completo. Eu perdi o controle, descontando minha fúria em tudo ao meu redor. Em tudo o que eu via pela minha frente, eu me transformei em uma mulher raivosa. Havia vidro quebrado e madeira rachando por todos os lados. Obras de arte que antes adornavam nossa casa, com elegância agora jaziam em pedaços no chão. Lustres caros desabaram, espalhando cristais sobre o mármore. Eu destruí tudo que estava ao meu alcance, sem me importar com o valor. Mais de 5 milhões de dólares em preciosidades se transformaram em cacos e ruínas em questão de minutos. Alguns carros da coleção de Roberto, avaliados em milhões de dólares que estavam em casa, também destruí todos. Não sobrou nenhum. Ninguém conseguia me conter, nem Roberto e muito menos os empregados da casa, que despedi todos, pois eram cúmplices do traidor. Recebiam boas quantias para acobertarem suas aventuras com Antonella quando eu não estava em casa. Afinal de contas, as crianças, já adolescentes, todos os 3 foram levados para os Estados Unidos para estudar, pois tenho familiares que moram há muitos anos na América. Então o caminho estava livre para eles, todos agindo pelas minhas costas. Nossa casa, antes um refúgio de amor e conforto, agora parecia um campo de batalha. E eu, no meio daquela destruição, me sentia tão quebrado quanto os objetos ao meu redor. Roberto a todo tempo tentando me fazer de idiota, que eu estava louca, que eu deveria me tratar. Quando ele viu que a situação não tinha como remediar, ele foi embora, apenas com a roupa do corpo. Todo o dinheiro do mundo não pôde consertar o que se quebrou naquela noite. Nosso casamento, que por fora parecia tão perfeito, desmoronou como um castelo de cartas. E assim, aos 35 anos, eu me vi sozinha. Rica sim, mas com um vazio no peito que nenhuma conta bancária podia preencher. Fora 6 meses de analistas e psicólogos, e muita ajuda de minhas amigas e familiares. Foi quando decidi que precisava de uma mudança, uma viagem, um recomeço. Mal eu sabia que essa decisão me levaria a uma virada tão repentina na minha vida. Os últimos 2 anos do meu casamento com Roberto foram os piores que você pode imaginar. A gente mal se falava, dormia em quartos separados. Tudo era tratado por nossos advogados. Estávamos na mesma casa, apenas por conveniência. Afinal, éramos muito conhecidos na alta sociedade. E não queríamos burburinhos maldosos. Isto não seria bom para os negócios das empresas. Quando finalmente concluímos o divórcio, foi um alívio e um baque ao mesmo tempo. De repente, eu me vi sozinha, tendo que recomeçar do zero. O processo de divórcio foi desgastante. Dividir bens, lidar com advogados, explicar para a família e amigos, cada dia parecia uma nova batalha. Quando finalmente assinamos os papéis, eu estava exausta, física e emocionalmente drenada. Fui buscar conselhos com meu mentor, o Almeida, para saber se valeria a pena lutar pelo amor de Roberto. Ele, como sempre, ouviu tudo o que eu tinha a dizer. Pacientemente, como sempre, sentou-se diante de mim e disse: Que amor, Marieta. Olha, este homem talvez nunca tenha te amado. Tudo para ele foi apenas uma aventura com uma moça rica e bonita. Um passeio em um lindo parque de diversão. Você me conhece, eu te vi nascer. Você sempre foi uma mulher muito decidida e prática na vida dos seus 7 irmãos. Você, apesar de ser a caçula, sempre foi a mais pés no chão. Não sei como você foi cair nesta de se apaixonar e se casar com o aventureiro do Roberto. Ora, todos sabem que não é de hoje que ele se aventura com outras mulheres. Desculpe ser tão franco com você, mas quando você começou a namorar este rapaz, eu te falei,
Joguei as cartas de tarô para você, as cartas não mentem. Mesmo assim, você foi teimosa. Ouvi tudo calada. Almeida tinha toda a razão. Eu fui teimosa. Roberto nunca havia me amado. Confesso que fui procurar Almeida para tentar trazer Roberto de volta, mas depois de toda a conversa que tivemos, achei melhor não tentar. Acabou, um ciclo que se fecha. Terei que seguir com minha vida. Foi aí que decidi que precisava de uma pausa. Uma amiga minha, a Cristina, tinha feito uma viagem solo pela Europa, depois que se aposentou, e não parava de falar como isso tinha mudado a vida dela. A ideia começou a me parecer cada vez mais atraente. Ouvi tudo calada. Almeida tinha toda a razão. Eu fui teimosa. Roberto nunca havia me amado. Confesso que fui procurar Almeida para tentar trazer Roberto de volta, mas depois de toda a conversa que tivemos, achei melhor não tentar. Acabou, um ciclo que se fecha. Terei que seguir com minha vida. Foi aí que decidi que precisava de uma pausa. Uma amiga minha, a Cristina, tinha feito uma viagem solo pela Europa, depois que se aposentou, e não parava de falar como isso tinha mudado a vida dela. A ideia começou a me parecer cada vez mais atraente. Comecei a planejar. Pedi uma licença no trabalho, coloquei meu apartamento para alugar por uns meses e comecei a pesquisar destinos. Queria algo completamente diferente de tudo que eu conhecia. Acabei decidindo por um mochilão pelo Sudeste Asiático. Tailândia, Vietnã, Camboja. Lugares que eu só tinha visto em filmes e documentários. Na noite antes de embarcar, sentada no meio da minha sala vazia, com as malas prontas, eu me peguei pensando em como minha vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Há um ano. Eu era uma mulher casada com uma vida aparentemente estável. Agora, eu estava prestes a embarcar numa aventura sozinha do outro lado do mundo. Senti medo, claro. Medo do desconhecido, de estar sozinha num lugar estranho, de não conseguir me virar, mas também senti uma empolgação que não sentia há nós. Era como se eu estivesse prestes a me redescobrir, a conhecer uma Maria que tinha ficado adormecida por todos esses anos de casamento. Quando entrei no avião na manhã seguinte, carregando apenas uma mochila e um coração cheio de esperança, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Não tinha ideia do que me esperava, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava animada com o futuro. O divórcio tinha me deixado arrasada, mas também tinha me dado a oportunidade de um novo começo. E eu estava determinada a aproveitar cada segundo dessa nova fase da minha vida. Mal sabia eu que essa viagem me reservava experiências que iriam muito além do que eu podia imaginar. Mas isso, bem, vocês irão entender melhor. Foi no meu 3º mês de viagem. Em uma pequena cidade litorânea, no Vietnã, que minha vida deu mais uma guinada inesperada. Eu estava caminhando pela praia ao entardecer, observando os pescadores voltarem com seus barcos, quando esbarrei em alguém. Ouvi uma voz masculina dizer em inglês, com um sotaque encantador: "Oh, I'm so sorry." Quando ergui os olhos, me deparei com o homem mais bonito que já tinha visto. Ele devia ter uns 35 anos, pele bronzeada pelo sol, olhos cor-de-mel e um sorriso que fez meu coração ficar mais quente. Ele se apresentou como Tariq. Era um guia turístico local, nascido e criado naquela cidadezinha. Começamos a conversar e antes que eu percebesse, já estávamos sentados em um café à beira-mar, conversando como se nos conhecêssemos há muito tempo. Tariq era alguns anos mais novo que eu, mas tinha uma maturidade e uma gentileza que me cativaram imediatamente. Ele falava sobre sua cidade com tanto amor, seus olhos brilhavam quando descrevia as belezas naturais e as tradições locais. Nos dias seguintes, Tariq se ofereceu para me mostrar a região.
Visitamos templos antigos escondidos na floresta, provamos comidas deliciosas em pequenos restaurantes familiares e passamos horas conversando na praia, vendo o sol se pôr no horizonte. Eu, que tinha chegado àquela cidade planejando ficar apenas 3 dias, já estava lá 2 semanas já. E a cada dia que passava, me sentia mais viva, mais feliz. Uma noite, enquanto caminhávamos pela praia sob o luar, Tariq segurou minha mão. O toque dele enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo. Quando nossos olhares se encontraram, não havia mais dúvidas. Eu tinha me apaixonado perdidamente por aquele homem. Nosso primeiro beijo foi como algo saído de um filme romântico. O som das ondas ao fundo, a brisa suave do mar, o céu estrelado acima de nós. Foi mágico, intenso, verdadeiro. Mas a realidade logo bateu a porta. Eu era uma turista. Meu visto estava prestes a expirar. Tinha uma vida, um trabalho, uma família me esperando do outro lado do mundo. E Tariq, ele tinha suas raízes ali. Sua vida, seu trabalho. O que tínhamos era lindo, mas poderia ser mais que um romance de verão. Eu, uma mulher recém-divorciada, e ele um guia turístico alguns anos mais jovem, de um país tão diferente do meu. Enquanto o dia da minha partida se aproximava, eu me vi diante de uma decisão que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Ficar e apostar nesse novo amor, ou voltar para a segurança da minha vida anterior. O que aconteceu depois, bem, isso é uma história que ainda estou vivendo. Mas posso dizer que aquela viagem, que começou como uma fuga de um casamento fracassado, acabou se tornando o início da aventura mais emocionante da minha vida. Os dias se passaram como um sonho. Tariq e eu nos tornamos inseparáveis. Quando achei que não poderia ficar mais feliz, ele me surpreendeu. Numa noite estrelada, à beira-mar, Tariq se ajoelhou e me pediu em casamento. Com lágrimas nos olhos, eu disse sim. Os próximos 6 meses foram um turbilhão. Voltei para o Brasil para organizar tudo, contar para minha família. Muitos acharam que eu estava louca, mas eu estava determinada. Afinal, o amor supera tudo, não é? Nosso casamento foi uma mistura encantadora de tradições vietnamitas e brasileiras. A cerimônia aconteceu na praia onde nos conhecemos. Eu estava radiante no meu vestido de noiva, olhando para Tariq, tão elegante em seu traje tradicional. Naquele momento, eu tinha certeza de que tinha feito a escolha certa. A festa foi maravilhosa, cheia de risos, danças e comida deliciosa. Todos pareciam compartilhar nossa felicidade. Eu me sentia como se estivesse vivendo um conto de fadas. Mas o conto de fadas começou a desmoronar mais rápido do que eu poderia imaginar. Mal tinha passado 1 mês desde o casamento quando Tariq começou a falar sobre se mudar para os Estados Unidos. No início, eram apenas comentários casuais sobre como seria legal visitar a América. Mas logo se tornou o assunto de todas as nossas conversas. Marieta, meu amor, você não acha que teríamos mais oportunidades na América? Ele perguntava constantemente. Com sua educação e minha experiência em turismo, poderíamos ter uma vida incrível lá. Eu tentava mudar de assunto, sugerir que aproveitássemos nossa vida no Vietnã por enquanto, mas Tariq ficava cada vez mais insistente. Um dia, ele finalmente revelou suas verdadeiras intenções. Querida, precisamos começar o processo para que eu possa ingressar para a América. Esse sempre foi meu sonho. Você sabe, ir para a América, fazer uma nova vida lá. Ponto. Fiquei chocada. Em nenhum momento durante nosso namoro ou noivado, Tariq tinha mencionado esse sonho. E detalhe, ele falou para ele ingressar.
Não disse que nós iríamos ingressar. Fiquei desesperada, meu Deus. Quem era aquele homem, na verdade? Eu tinha deixado minha vida no Brasil, me mudado para o Vietnã, tudo por amor. E agora, descobria que meu marido tinha uma agenda completamente diferente. As discussões se tornaram frequentes. Tariq insistia que eu deveria ajudá-lo a realizar seu sonho. Assim como ele tinha me ajudado a recomeçar minha vida. Eu me sentia manipulada, usada, sentada na varanda de nossa casa, olhando para o mar que antes me trazia tanta paz, eu me dei conta de uma triste verdade. Este era apenas o começo. O homem por quem eu tinha me apaixonado, o gentil e amoroso Tariq, estava revelando uma face que eu não conhecia. Com apenas um mês de casada, eu enfrentava a primeira de muitas decepções que estavam por vir. O conto de fadas tinha se transformado em um pesadelo, e eu me perguntava como tinha sido tão cega. Isto era apenas a ponta do iceberg, de mentiras e manipulações que Tariq tinha preparado para mim. Os dias se arrastavam, cada um trazendo uma nova dose de ansiedade e desconfiança. Eu me pegava constantemente observando Tariq, tentando decifrar o homem com quem eu havia me casado. Um certo dia, o peguei conversando no celular, todo misterioso no idioma dele. Algo que eu já tinha dito para ele que não haveria problemas, desde que ele me dissesse quem era depois de terminar a ligação. Coisa que ele nunca fazia. Tudo aquilo me deixava sem saber o que pensar daquele homem. Quem era no telefone, amor? Eu perguntava, tentando manter um tom casual. Ah, só um amigo, ele respondia vagamente, evitando meu olhar. Eu sabia que era mentira. O tom de voz, os olhares furtivos, tudo indicava que havia muito mais naquelas ligações do que ele queria admitir. Mas o que eu podia fazer? Eu estava sozinha, em um país estranho, sem falar o idioma local. Depois de 2 meses de casada, em um país que eu não sabia falar o idioma, não conhecia ninguém, e confiando cegamente nas promessas de amor de um desconhecido, eu estava caindo na armadilha que eu mesma tinha ajudado a montar. Esta era a minha situação, por mais que tentasse evitar. Eu passava horas olhando pela janela, vendo a vida acontecer lá fora, enquanto me sentia presa em uma gaiola dourada. As praias que antes me encantavam agora pareciam uma barreira, me separando do mundo que eu conhecia. Tentei fazer amizades, mas a barreira do idioma era sempre um obstáculo. E Tariq, bem, ele parecia cada vez menos interessado em me ajudar a me adaptar. Suas promessas de me ensinar o idioma local nunca se concretizaram. Um belo dia, acordei com uma passagem de ida para os Estados Unidos em cima de mim. Nem vou dar enfoque para a falta de respeito com que me entregou aquelas passagens. As malas dele estavam arrumadas. Ele estava como sempre falando naquele celular. No idioma dele, é claro. Fiquei paralisada, olhando para aquele pedaço de papel que representava mais uma decisão tomada sem meu consentimento. Minha cabeça girava. Como tínhamos chegado a esse ponto? Onde estava o homem por quem eu tinha me apaixonado? Tariq. Eu chamei, minha voz tremendo. O que significa isso? Ele desligou o telefone e se virou para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. Surpresa, meu amor. Vamos para a América. Não é o que você queria? Não era o que eu queria. Nunca tinha sido. Mas naquele momento, olhando para as malas prontas e a passagem em minhas mãos, eu percebi que meus desejos não importavam mais. Se é que algum dia tinham importado para Tariq, eu estava presa em um pesadelo que eu mesma tinha ajudado a criar. E agora estava prestes a ser arrasta, enquanto Tariq voltava a falar ao telefone, ignorando completamente minha confusão e angústia. Eu me perguntava,
Como eu iria sair dessa situação? E, mais importante, quem era realmente o homem com quem eu tinha me casado? Sentei-me na beira da cama, as passagens ainda em minhas mãos trêmulas. A realidade da minha situação começou a me atingir como ondas sucessivas de um mar turbulento. Olhei para Tariq, gesticulando animadamente ao telefone, falando em um idioma que eu não entendia. Seu rosto, antes tão familiar e reconfortante, agora parecia o de um estranho. Como pude ser tão cega? Como não percebi os sinais? Meu coração acelerou. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu estava prestes a ser levada para um país estranho por um homem que eu claramente não conhecia. Um homem que tinha mentido, manipulado, e agora estava pronto para me arrancar do pouco de familiaridade que eu tinha construído aqui. Pensei em minha família no Brasil, nos amigos que tinha deixado para trás. Como eu queria poder voltar no tempo, ouvir seus avisos, suas preocupações. Eles estavam certos o tempo todo. Mas e agora? O que eu poderia fazer? Eu não falava o idioma local. Não tinha feito amigos aqui. E meu dinheiro... Meu Deus, meu dinheiro! Percebi com horror que não fazia ideia de como estavam nossas finanças. Tariq tinha assumido o controle de tudo tão sutilmente que eu nem notei. Minha mente corria por todas as possibilidades, cada uma parecendo mais assustadora que a outra. Eu me sentia presa, encurralada em uma armadilha que eu mesma ajudei a construir. Tariq desligou o telefone e se virou para mim, seu sorriso não alcançando seus olhos. Está tudo pronto, meu amor. Nosso voo sai em algumas horas. Não está animada? Engoli em seco, tentando manter a compostura. Precisava pensar rápido. Precisava de um plano. Naquele momento, olhando nos olhos do homem que eu pensei que amava, tomei uma decisão. Não importava como, não importava o custo. Eu precisava sair dessa situação. Eu precisava me salvar. Estava tudo certo para ele ingressar para os Estados Unidos. Eu bati o pé que não iria ir, queria voltar para o Brasil. Ele decidiu ir sozinho. E assim foi. Cada um foi para um canto. Ele se despediu de mim dizendo que me amava e ao mesmo tempo pedindo para que eu aumentasse o limite de seu cartão de crédito. Fiquei com muita raiva, apesar de estar perdidamente apaixonada por aquele homem. Sentada no avião de volta para o Brasil, meu coração estava um pouco mais leve, mas ainda cheio de incertezas. Consegui fugir de Tariq no último momento, alegando que precisava ir ao banheiro e escapando pelo terminal do aeroporto. Agora, a única coisa em minha mente era buscar a ajuda de alguém que pudesse me guiar nessa situação. Quando o avião pousou em São Paulo, peguei um táxi diretamente para a casa do meu mentor, o Sr. Almeida, um homem sábio que havia me ensinado muito sobre a vida e, mais importante, sobre magia. Ele sempre dizia que o poder da magia estava na intenção e na pureza do coração de quem a praticava. Cheguei à casa do Sr. Almeida, um refúgio acolhedor, cercado por um belo jardim de plantas medicinais e encantadas. Bati na porta, ansiosa e esperançosa. Ele abriu com seu sorriso gentil e olhos cheios de sabedoria. Expliquei tudo o que havia acontecido, desde o momento em que Tariq anunciou a mudança até minha fuga desesperada. Sr. Almeida ouviu atentamente, sem interromper, seu rosto grave e preocupado. O Sr. Almeida me orientou que a magia é uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada com sabedoria. Vamos começar com uma limpeza espiritual para remover qualquer influência negativa que Tariq possa ter sobre você. Ele me conduziu a uma pequena sala de meditação, onde os aromas de incenso e ervas enchiam o arai. Sentamos em frente ao altar, onde velas e cristais estavam dispostos em padrões precisos.
Enquanto eu seguia suas instruções, Sr. Almeida começou a recitar antigas palavras de poder, invocando proteção e clareza. Senti uma leveza tomar conta de mim, como se uma névoa estivesse se dissipando. Depois da limpeza, Sr. Almeida pegou um livro antigo, com páginas amareladas pelo tempo. Agora, vamos trabalhar em uma magia de reconciliação. Mas lembre-se, Marieta, esta magia não é para manipular, mas para abrir um caminho de entendimento e verdade entre você e Tariq. Se ele realmente a ama, ele virá até você com sinceridade. Ele me pediu para trazer um objeto pessoal de Tariq, algo que ele tenha usado ou tocado frequentemente. Por sorte, eu ainda tinha um relógio que ele havia deixado comigo. Colocamos o relógio no centro de um círculo de velas e Sr. Almeida começou a entoar cânticos, suas mãos fazendo gestos delicados no ari. Repita comigo, Marieta, que a verdade prevaleça, que o amor verdadeiro se revele. Se Tariq é sincero, que ele venha com o coração aberto e puro. Quando terminamos, Sr. Almeida me olhou nos olhos e disse que tudo o que podemos fazer é esperar. Se Tariq tem sentimentos verdadeiros, ele sentirá o chamado. Caso contrário, você saberá que foi a escolha certa se afastar. Agradeci ao meu mentor com um abraço apertado. Embora o futuro ainda fosse incerto, eu me sentia mais forte e preparada para o que viesse. Passados 7 dias, Tariq me ligou dos Estados Unidos, pedindo para a gente voltar. Logo pensei, a magia estava surtindo efeito, pois, desde que ele foi para os Estados Unidos, nunca mais nos falamos. Ele estava mais amável, disse que havia sentido saudades de mim, mas para mim não era o suficiente. Eu queria mais dele, queria ele aos meus pés. É isso mesmo, aos meus pés. O jogo tinha que ser mudado, e desta vez eu não seria o peão de ninguém. Para outro país, ainda mais longe de tudo que eu conhecia e amava? Eu tinha negócios aqui no Brasil, tinha meus filhos, minha família. Eu tinha mais a perder do que ele. Então, ele que venha até mim. Eu precisava então fazer algo mais forte. Fui visitar meu mentor novamente. Só que desta vez fui bem enfática em pedir ao Sr. Almeida para fazer algo que deixasse Tariq louco de paixão, me pedindo para voltar e morar comigo aqui no Brasil. Almeida ouvia tudo calado, vez ou outra mexendo em suas ervas, mas atentamente a tudo o que eu falava. Ele me conhecia desde a adolescência, então ele me conhecia bem. Depois que desabafei, ele se sentou ao meu lado e me disse que era possível, desde que eu tivesse plena ciência das consequências que isso poderia trazer para Tariq e para nosso relacionamento. Eu estava disposta a fazer de tudo para ter aquele homem grudado em mim. Dinheiro não era problema. O que Almeida me pedisse, eu arranjava e fazia. Também não tinha medo das consequências, desde que Tariq só tivesse olhos para mim. Com um olhar grave, Almeida começou a preparar uma nova mistura de ervas e elementos que ele guardava em seu pequeno laboratório. As chamas das velas dançavam, projetando sombras nas paredes, enquanto ele murmurava palavras antigas, invocando forças que eu não podia compreender. Ele me entregou um pequeno frasco com um líquido escuro e viscoso. Use isso com cuidado, ele advertiu. Deve ser derramado sobre algo que ele use todos os dias, algo próximo ao coração dele. Só assim o feitiço será eficaz. Saí de lá com o frasco escondido na bolsa, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação. A ideia de ter Tariq completamente submisso aos meus desejos era tentadora demais para resistir. Eu estava determinada a seguir em frente, sem importar o custo. No entanto, à medida que os dias passavam, comecei a sentir uma inquietação repentina. O que exatamente eu estava fazendo?
Estaria eu brincando com forças além do meu controle? Mas a obsessão por Tariq era mais forte do que qualquer dúvida ou medo. Finalmente, encontrei a oportunidade perfeita. Tariq tinha me enviado um pacote com alguns pertences que ele queria que eu guardasse. Entre eles, uma camisa que ele usava constantemente. Com mãos trêmulas, derramei algumas gotas do líquido sobre o tecido, observando enquanto ele era rapidamente absorvido. Agora, só restava esperar. Os dias iam passando e eu ficando cada vez mais ansiosa, mais estressada, pois ainda não tinha visto nada acontecer. Eu confiava no Almeida, sabia que ele era muito bom no que fazia. Mas estava demorando muito. Eu queria aquele homem para mim o mais breve possível. Ele não me ligava há mais de 3 dias. Eu continuava bancando a vida boa dele nos Estados Unidos. Afinal, dinheiro não era problemas para mim. Nunca foi. Eu tinha certeza que ele voltaria para mim. Então eu continuava bancando-o naquele país, com tudo do bom e do melhor. Mas tudo que ele estava usufruindo tinha um preço para ele. Esperei ansiosa, cada segundo se arrastando, até que finalmente recebi a ligação que tanto aguardava. Era Tariq, com a voz cheia de desespero e paixão, implorando para voltar para mim, para estar ao meu lado, no Brasil. Ele disse que estava saindo dos Estados Unidos para vir para o Brasil em 1 semana, que estava louco de saudades de mim, e me pediu 1000 perdões pelo que fez, me deixar ir para outro país, sendo que eu dei tudo o que de melhor eu tinha, e ele não me valorizou. Ouvi tudo o que ele tinha a dizer. Em silêncio, após ele desabafar, eu disse que perdoava o que ele me fez, e que ele deveria vir para o Brasil de vez e ficar comigo aqui. Ele, todo arrependido, disse que sim, que já havia comprado as passagens e que tudo estava certo para voltar para mim. Senti uma onda de triunfo e poder. O feitiço havia funcionado. Tariq estava sob meu controle, exatamente como eu havia desejado. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos numa quarta-feira ensolarada. Meu coração batia acelerado, enquanto eu esperava no saguão de desembarque. Em menos de 3 dias após nosso último telefonema, ele tinha atravessado oceanos para me ver. Quando o vi saindo pelo portão de desembarque, meu mundo parou. Tariq era ainda mais bonito pessoalmente. Seus olhos amendoados brilhando de emoção ao me ver. Corri para seus braços, ignorando os olhares curiosos ao nosso redor. Não acredito que você está realmente aqui, sussurrei, inalando seu perfume suave de sândalo. Eu atravessaria continentes por você, ele respondeu em português, cuidadosamente praticado. No caminho para casa, Tariq não parava de falar sobre como São Paulo era incrível, muito maior e mais diversa do que ele imaginava. Seus olhos brilhavam de excitação, maravilhados com a mistura de culturas que via pelas janelas do carro. Chegando em casa, fui surpreendida. Tariq tinha trazido uma mala extra só de presentes. Para mim, um delicado colar de jade, que, segundo ele, simbolizava a eternidade do nosso amor. Para meus filhos, elegantes conjuntos de caligrafia e origami. Até para minha mãe, ele trouxe um lindo leque pintado à mão. Você não precisava, comecei a dizer, mas ele me interrompeu com um beijo gentil. Quero honrar você e sua família, ele disse, sorrindo timidamente. Nos dias seguintes, Tariq encantou a todos. Ajudou minha mãe na cozinha, fascinado com a feijoada e compartilhando receitas de sua terra natal. Com meus filhos, ensinou palavras em sua língua e os ajudou com matemática, revelando uma paciência infinita. Até mesmo com meu ex-marido, quando veio buscar as crianças, Tariq foi incrivelmente respeitoso e cordial. Esse cara é
É impressionante. Meu ex comentou comigo em particular. Você encontrou alguém especial. À noite, sozinhos, Tariq era o namorado perfeito. Romântico, atencioso, sempre me surpreendendo com pequenos gestos de afeto. Compartilhávamos histórias sobre nossas culturas, rindo das diferenças e maravilhados com as semelhanças que encontrávamos. Tudo parecia perfeito, talvez perfeito demais. Uma voz no fundo da minha mente ocasionalmente sussurrava, mas eu a silenciava rapidamente. Afinal, por que questionar quando a vida finalmente parecia um conto de fadas internacional? Tariq me surpreendeu com um piquenique no Parque do Ibirapuera. Sob as árvores floridas, ele segurou minhas mãos e olhou profundamente em meus olhos. Estes dias foram mágicos, ele disse misturando português e inglês. Não quero que acabe. O que acha de eu me mudar para cá? Podemos construir uma ponte entre nossos mundos. Ponto. Meu coração disparou. Era tudo o que eu queria ouvir. Mas uma pequena hesitação me fez pausar. Não era rápido demais? As diferenças culturais não seriam um obstáculo. Olhando para seus olhos cheios de amor e promessas, decidi que às vezes é preciso ter coragem para ser feliz. Sim. Respondi, sorrindo através das lágrimas de felicidade. Vamos construir nossa vida juntos, aqui. Enquanto nos abraçávamos no parque, símbolo perfeito de nossa união cultural, eu não podia imaginar que nossa história estava apenas começando, com todos os desafios e alegrias que o destino nos reservava. Mas à medida que ele se aproximava cada vez mais, comecei a perceber que talvez eu tivesse despertado algo muito mais sombrio do que eu podia imaginar. À medida que os dias passavam, Tariq se tornava cada vez mais obsessivo. Sua paixão por mim era ardente. Mas havia algo diferente em seus olhos, algo sombrio e inquietante. Ele me seguia por todos os lugares, sussurrando palavras de amor e devoção que antes eu só sonhava ouvir. No entanto, essas palavras começaram a soar vazias, como se fossem ditas por alguém que já não tinha controle sobre seus próprios sentimentos. Com um novo ritual, tentamos desfazer o que havia sido feito. Almeida usou suas ervas e palavras antigas novamente, mas desta vez o processo parecia ainda mais complicado. Sentia um peso crescente no meu peito, como se algo estivesse prestes a dar terrivelmente errado. Quando Tariq finalmente chegou, algo havia mudado. Ele parecia confuso, como se não soubesse onde estava ou o que estava fazendo. Seus olhos, antes tão cheios de paixão, agora refletiam uma profunda tristeza e desorientação. Ele olhou para mim e, por um momento, pensei que ele pudesse estar voltando ao normal. Mas então, algo se quebrou dentro dele. Tariq começou a agir de forma errática. Sua mente parecia enlouquecida. Ele alternava entre momentos de amor profundo e acessos de raiva descontrolada. A obsessão que eu havia criado se transformou em tormento, tanto para ele quanto para mim. No fim, compreendi que havia cometido um erro terrível. A busca por poder e controle sobre Tariq nos destruiu. Aprendi da maneira mais difícil que o verdadeiro amor não pode ser forçado ou manipulado. Ele deve ser livre, crescer naturalmente e ser construído sobre confiança e respeito mútuo. Os dias de felicidade e romance pareciam agora um sonho distante. Observava Tariq, o homem que eu amava profundamente, lutando contra demônios invisíveis em sua mente. A transformação foi tão súbita quanto devastadora. Começou com pequenas coisas. Tariq falava sobre vozes que só ele ouvia. Insistia que estávamos sendo vigiados.
No início, pensei que fosse apenas o estresse da mudança, o choque cultural, mas rapidamente a situação se agravou. Uma noite, acordei com gritos. Tariq estava no quintal, gritando em sua língua natal para o céu estrelado. Quando tentei acalmá-lo, não me reconheceu. Seus olhos, antes cheios de amor, agora estavam vidrados e distantes. Os vizinhos começaram a reclamar. Tariq vagava pela rua, a qualquer hora, falando sozinho, às vezes rindo histericamente. Tentei mantê-lo em casa, mas ele ficava agitado, acusando-me de conspirar contra ele. Passei noites em claro, pesquisando, consultando médicos. As palavras esquizofrenia e surto psicótico ecoavam em minha mente. Como isso pôde acontecer tão rapidamente? Será que havia sinais que eu não percebi, cegada pelo amor? A gota d'água veio quando Tariq, em um de seus episódios, quase machucou meu filho mais novo. Naquele momento, com o coração partido, entendi que não tinha escolha. O processo de interdição foi a coisa mais difícil que já fiz. Cada assinatura no documento parecia uma traição ao nosso amor. Quando a ambulância chegou para levá-lo, Tariq me olhou com uma mistura de medo e confusão que me assombrará para sempre. "Por que você está fazendo isso comigo?" Ele gritou enquanto o levavam. "Eu vim até aqui por você." Essas palavras me perseguiram nos dias que se seguiram. Enquanto arrumava suas coisas, encontrei os presentes que ele havia trazido. As fotos que tiramos em seus primeiros dias aqui. Como algo tão bonito pôde se transformar em um pesadelo? Visitava-o diariamente no hospital psiquiátrico. Às vezes, ele me reconhecia, e vislumbres do Tariq que eu conhecia brilhavam através da névoa de sua confusão. Nesses momentos, meu coração se partia novamente. Os médicos falavam sobre tratamentos, medicações, terapias. Mas quanto mais eu observava Tariq lutar contra sua própria mente, mais eu me sentia impotente e culpada. E se a mudança para o Brasil tivesse desencadeado isso? E se nosso amor tivesse sido o catalisador para sua queda? Semanas se passaram e a dor não diminuía. Não conseguia dormir, mal comia. Meus filhos me olhavam com preocupação. Minha mãe implorava para que eu seguisse em frente. Mas como eu poderia abandonar o homem que atravessou oceanos por mim? Foi numa tarde chuvosa, sentada ao lado da cama de Tariq, enquanto ele dormia, que tomei minha decisão. Se não podia trazê-lo de volta ao meu mundo, eu entraria no dele. Com lágrimas nos olhos, beijei sua testa e sussurrei: "Vou ficar com você, meu amor. Não vou te abandonar." No dia seguinte, para o choque de minha família e amigos, me internei voluntariamente no mesmo hospital. Sabia que era uma decisão drástica, possivelmente autodestrutiva. Mas o amor nem sempre segue a lógica. Agora, enquanto escrevo estas palavras de dentro do hospital, observo Tariq do outro lado do pátio. Às vezes ele me reconhece. Às vezes não. Mas estou aqui determinada a entender seu mundo, a lutar ao seu lado, se um dia teremos contra os demônios que o atormentam. que tínhamos antes. Não sei se algum dia sairemos daqui, mas sei que o amor verdadeiro significa estar lá nos momentos mais sombrios, mesmo quando isso significa mergulhar na escuridão junto com quem amamos. E assim, neste lugar entre a sanidade e a loucura, entre o amor e o desespero, espero pelo dia em que Tariq voltará a me olhar e ver não apenas a mulher que ele atravessou oceanos para encontrar, mas também a mulher que abandonou tudo para ficar ao seu lado. Não importa o quão difícil fosse o caminho à frente.